Programa não recomendado para menores de 14 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Não, você contou uma história de macro também, o uso das macros. Aliás, uma coisa importante falar o que são as macros, né? A macro. Vou explicar rapidinho assim. A macro, você tem dois conceitos básicos, né? O macro comando, você pode tanto trabalhar como conceito de um gravador de tecla, grava essa ordem de teclas que eu estou digitando aqui e eu posso ficar repetindo, ou você pode criar coisas mais sofisticadas, como se fosse uma linguagem de programação. Justamente nessa coisa de criar uma linguagem de programação, eu lembro que tinha um setor lá, era contábil, veja bem, em que o usuário, não era nem alguém da área de programação, ele desenvolveu, usando as máquinas do Lotus, um sisteminha de conciliação bancária. Você já voltou com a água? Não, você já não voltou com a água. Voltei. Então, o sujeito ele desenvolveu uma aplicação de conciliação bancária. O que seria a tal da conciliação bancária? Estamos numa época que não existia o tal do home banking. Então você não mandava uma fita, um arquivo digital para o teu banco e o banco não te mandava um arquivo digital de retorno. Você pegava o Office Boy com o malote, mandava ele para o banco e ele voltava com os comprovantes e o banco te retornava uma fita gigante com os comprovantes quando você puxava o extrato. E o que você fazia? Você pegava um bando de funcionários e ficavam olhando. Tudo aquilo que você tinha depositado no dia anterior tinha caído em conta. Ou seja, cheques, pagamentos que você fez que sairia o dinheiro, que é a tal da conciliação bancária. Hoje isso é eletrônico. E o que ele fez? Ele fez um programa que era isso. O boy voltava do banco, elas passavam tudo que tinha sido registrado, tudo que tinha sido mandado para o banco. Quando o banco mandava o retorno, eles digitavam de novo. E o programa ele listava, usando as macros, a tudo aquilo que estava diferente. Valores estavam não batiam, entradas que não foram, mas que voltaram, entradas que foram e que não voltaram, e coisas assim. Eu lembro de um comentário dele, ele falando que depois que ele fez isso, passaram a usar menos pessoas no setor e acho que algumas pessoas não estavam gostando dele, por algum motivo. O que será, né? Aliás, vale a citação do Samba, não a implementação do protocolo SMB, mas o Samba, que era uma planilha entre muitas aspas, não era muitas aspas, que era dita que era desenvolvida no Brasil, na verdade, correu uma época, foi uma fofocalhada danada, esse meados dos anos 90, que ela tinha sido cópia, traduzida do Lotus 123, mas depois falaram que foi de uma planilha que era shareware, que era o As Easy As, versão 4.0, se eu não me engano, traduzindo. De qualquer forma, foi uma confusão danada, porque essa planilha foi comprada por empresa, inclusive a empresa onde meu pai trabalhava adquiriu um monte de cópias dessa planilha para uso. Meu pai trabalhava numa empresa, uma estatal do setor elétrico, e isso, em resumo, deu caca para a empresa, deu caca para coisa lá, cancelaram, a empresa foi processada, quem vendia, foi um fuzuê daqueles. A Lotus chegou a processar essa empresa aí? Que eu me lembre, teve, mas eles foram processados no Brasil, mas acho que não foi pela Lotus. Não lembro, que isso já aconteceu em 94, 95. Não, isso aí é anterior, 87. 77. Não, a do Samba, o negócio do Samba foi anos 90, meados dos anos 90. O rolo do Samba e do ABC a planilha, o processador de texto. Não, Ricardo, isso aí eu lembro, foi manchete da Micromundo da época que eu ganhei a assinatura, então com certeza 87. Teria que confirmar com meu pai, mas ele estava no processo da licitação. É bem fácil de explicar. Eu ganhei a MC1000 em Natal 86. Junto com a MC1000 veio uma assinatura da Micromundo. Então durante um ano, que seria 87, eu li, sem entender bosta nenhuma,
as edições quinzenais que eu recebia do Micromundo. E teve esse assunto na época. Uma outra curiosidade de lembrar é o Mitch Kapor, em 1990, ele foi um dos 3 fundadores da Fundação da Fronteira Eletrônica, Electronic Frontier Foundation, a EFF, que a EFF, que basicamente luta por direitos e questões relacionadas à liberdade na internet, coisas do tipo. Pela liberdade de mandar nudes pra quem quiser. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Também. Mas enfim, esse seguindo é um a vida, né? sobre nudes. Eu ia falar um abraço para. Não, melhor não mandar. Não mande. Eu ia dizer assim, pela liberdade de não receber nude dos outros. Por favor, não me tirem essa liberdade. Gente, esse não é um podcast sobre receber nudes. Vamos voltar ao assunto. A Lotus até tentou com o Symfony, tentou com o Smart Switch, mas a Lotus 123 foi atropelada pelo sucesso do Windows 3. Sim. E, consequentemente, do Excel. A Lotus acabou comprada pela IBM. Vocês lembram que a Lotus também, durante muito, assim, a Lotus, ela acabou desenvolvendo um produto chamado Node, que até hoje é um grouper, um correio eletrônico extremo, muito forte. Deus me Sim, livre. não estava nem aí. Não. Morra, Lotus Node, morra. Quem gostar de mim gosta, quem não gostar acabou. Até hoje as empresas otárias que usam Node ficam procurando profissionais que saibam mexer nessa porcaria pra consertar as bobeiras. Ai, meu Morra, Deus, nem me fale. Morra, Notes, morra. Mas, enfim, e a IBM suportou o 123 até 2014. Mas anunciamos isso no Retrocomputaria. Isso, É. tem um post nosso lá que vocês vão ler. Olha uma coisa, o Symfony e o Smart Switch já eram aquela aplicação integrada, né? Isso. Já era quando a Lotus pegou vários programas do pacote. Eu acho que era o AMI Pro. Banco de dados eu não lembro quem é o carinha. Porque assim, existiu também uma ferramenta integrada que tinha a planilha eletrônica da Aston Tate, que era o Framework. O Framework. Que inclusive um sujeito tal de Jô Soares era usuário. Eu lembro de aparecer propaganda, tudo. A gente vai falar melhor da Aston Tate quando a gente fizer a terceira parte dessa série, quando a gente falar de banco de dados. Essa trilogia. A gente vai voltar ao retorno dos bancos de dados. Nós já estamos, né? Agora Nós estamos no banco de dados pobre. A gente tá na planilha, a planilha eletrônica contra-ataca, né? Depois virar o retorno do banco de dados. A planilha contra-ataca. Isso. Então assim, ela foi atropelada pelo sucesso do Windows 3. Na época você ainda teve um pouco da briga na época do 4. Você lembra da planilha da Borland, o 4? O 4 Que era pra Pro, que era A gente, a gente vai Que falar era- depois do Pro. O que tem a ver o Mythbusters com isso? Vamos Essa caçar coisa de mitos mito. agora. Ah, tá. Conta aí, sério. Tem uma lenda urbana que dizia que o MS-DOS não estaria pronto até que o Lotus parasse de rodar. Hoje se sabe que essa lenda urbana é comprovadamente falsa. Como a maior parte das lendas urbanas, né? Imagina. Olha, dona a loura do do fundo banheiro tem alguns fundamentos, mas segue o barco. Um dos blogueiros que você tem que ler se você realmente gosta de Windows, das profundezas do Windows, que é o Raymond Chan, The Old New Thing. No livro dele, ele comenta uma parte que a gente até mostra, vai linkar, das voltas que a Microsoft dava para garantir a compatibilidade das aplicações que os clientes queriam rodar. Ou seja, começava com o 7V, né? E terminava em sabe-se lá o que ficava dentro do devidamente bem comentado no código fonte. Não, basicamente começava no 7V e terminava ele tendo que brigar nas interrupções da BIOS. Iau. Ele tinha que rodar. E aí, a gente vai deixar o link, vale a pena. É só ler, se divertir e todo o resto. Isso. E um outro link também, é de um outro de Adam Barr, em que ele comenta, assim, principalmente da história, a volta que a Microsoft dava para MS-DOS rodar o Lotus 123. As piruetas, né? Nossa, os triplos mortais carpados. De patins. Uau. O negócio com tudo pegando fogo, né? Por aí. Com você pegando fogo. A turma que acha que meter a mão no sistema operacional é uma tarefa fácil. Bom, já que a gente fala de Microsoft, vamos falar logo do Excel? O irmão mais novo. Quer dizer, não tão mais novo, né? Eu diria irmã, e eu vou explicar por que é irmã mais tarde. Tá bom. Não é tão mais novo assim, né, Giovanni? O Excel, ele é de 85, a primeira versão dele. A gente acabou não falando de quando é o Multiplan mesmo? Multiplan de 80 e... acho que 81, 82, confirmar aqui. É literalmente o irmãozinho, então. O Multiplan de 82. Nem dá pra falar que é irmão caçula, né? A diferença é pequena. Quase o gêmeo irlandês, como falam os norte-americanos. É. Hã?
Gêmeo irlandês. É uma expressão que eles têm quando você tem... São irmãos de um ano e pouquinho de diferença. É insinuando que o irlandês só vai fazer filho, né? Nossa. Mas enfim, o mais interessante do Excel é que ele não surgiu no Windows. Ele originalmente é do Mac, né? e durante muito tempo, durante 2 anos, foi exclusivo do Mac. Ele só foi do Mac. Aí só em 87 que ele veio pro Windows 2, né? Isso. Porque a Microsoft chegou à seguinte conclusão: o tempo que eu gasto para portar o Multiplan pro Windows, eu pego o Excel, que já é um programa com interface gráfica, e porto pro Windows. E razoavelmente maduro já, né? E já é maduro, não precisaria começar do zero, como precisaria começar o Multiplan para Windows. Fora que o Multiplan acho que tem P-Code, né? Não era escrito em C ou Pascal, era escrito direto em bytecode de Pascal. Detalhe, é citado, verifiquei uma coisa aqui, é citado no início a concorrência pro Lotus 123, um software feito em P-Code que era o Context MBA. Foi uma certa concorrência ao Lotus 123, mas não deu muito certo. Não, assim, acho que aí vem a diferença entre você fazer uma linguagem de bytecode e fazer em assembly. Não, é aquela história, tipo, saiu o VisiCalc pra MS-DOS, saiu SuperCalc pra MS-DOS, saiu o Multiplan. O Lotus 123 passou por cima de todo mundo no MS-DOS. Ele já foi. Só que, na virada pro Windows... Rapidinho, César, tem uma história com relação ao Multiplan, que a Microsoft ela decidiu fazer, ela focar o Multiplan em arquitetura de 8-bit. Ela não saiu das arquiteturas de 8-bit. Ela não fez força com o Multiplan para MS-DOS, porque eles sabiam que realmente ia ter muito trabalho para tentar vender, para concorrer com o Lotus posteriormente, e que o principal, né, eles sabiam que o DOS iria morrer um dia, então não vamos nos preocupar em ter uma planilha de caractere, mas quando a gente migrar todo mundo para o modo gráfico, nós vamos ter a nossa já pronto. Isso tá naquele link 1080.org, tá lá no final da história. O Excel virou a planilha líder de mercado no Windows, e para completar, ela teve um pouquinho de concorrência do 4 Pro na época, um pouquinho no início do Windows 3, 3.11, mas até chegar ao 900 tem o próprio Lotus, o próprio Excel na versão de Windows, ele já tinha habilitado o modo de compatibilidade, que essa foi a grande sacada da Microsoft nessa época. O usuário estava acostumado a usar o Lotus, não estava acostumado a usar o Excel. Não estava pegando o mouse, levar em arquivo, não, apertava barra para... O Excel ele tinha um módulo, seria uma opção dentro dele que você apertava barra spreadsheet, ele aparecia como se fosse o Lotus. O próprio comportamento da planilha imitava completamente o Lotus. Então, para o usuário era indistinto, era indiferente para ele estar usando o Excel usando o Lotus. A vantagem é que ele não tinha que sair do Windows para voltar para o DOS ou abrir uma seção de DOS que seria mais limitada para fazer isso. E aí eu acho que, assim, para fechar, para completar o fato de que as planilhas eletrônicas engoliram o mundo, vocês estão de brincadeira, né? O Excel 5 passou a ter sua própria linguagem de programação, que é o nosso conhecido VBA, Visual Basic for Applications. E nesse tempo a Microsoft ela pegou todas as aplicações que ela já tinha desenvolvido para o Windows e empacotou tudo numa coisa só. Na sua estratégia de traficante, né, de fazer o cara comprar uma coisa só, em vez de comprar 3 notas fiscais, tem uma nota fiscal só. Uma nota fiscal com valor bem maior, né? Que é o pacote Office. Como que o Office acabou sendo popular no mundo todo, é você ver uma planilha ter uma referência na cultura nerd ou melhor ainda, da cultura otaku. Vamos falar de Japão. Existe um anime chamado Excel Saga, que é um anime de comédia, passou no Locomotion. Isso é velho. Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane. Na década de 90, passou em outro canal que agora eu não me lembro, mas passou no Locomotion. A protagonista chama Excel, exatamente como se escreve a planilha. Aí vocês vão pensar, isso é uma referência, isso não tem referência nenhuma, é só uma coincidência. Se não fosse o episódio do Excel Saga, que se eu não me engano é o 6 ou 8, eu dou Yakut das Trevas. Você tá rindo do quê? Aquele que o Yakut transforma as pessoas em zumbi, Yakut verde. Nossa. Em dado momento, a Excel, nada mais, nada menos que abre o Windows 95 e ela, na piada mais cretina que eu já vi em um anime, a Excel começa a usar o Excel, programa. Isso poderia gerar uma reação em cadeia de todo o universo. Pois é, foi a piada mais cretina que eu já vi em todo o universo, cara. Esse anime, ele é cheio de piada. Acho que o primeiro episódio, a Excel, ela mata o desenhista, né? Exatamente. Ela acaba o desenho.
ela mata o próprio desenhista. Mas graças à vontade do universo, que é uma nebulosa com perninhas e bracinhos, volta tudo normal, porque você não pode matar o desenhista, senão dá time paradoxo. Enfim, veja o Excel Saga, ele tem muitas referências aos animes, também tem algumas referências à tecnologia, e essa foi a única referência que eu vi que uma planilha teve, não era jogo, era uma planilha teve um momento, como posso dizer, nerd. Deve ter alguns de VisiCalc por aí, com Apple II, né, mas aí me botem aí, porque eu só me lembro dessa do Excel. Eu achei duas curiosidades sobre o Excel. Primeiro, logo no início, a Microsoft sofreu um processo por causa que a marca Excel estava registrada em nome de outra empresa, uma empresa que fazia um pacote de software chamado Excel para o mercado financeiro, e a partir dali a Microsoft só podia se referir como o software dela como Microsoft Excel, não apenas como Excel. A segunda é que Excel é como se fala em inglês XL. XL é do formato de arquivo, XL Spreadsheet é o formato de arquivo do Excel, tudo bem, mas XL em algoritmos romanos significa 40. Então você teria, por exemplo, o Lotus 123 da Borland, o 4 Pro, e ela fez o 40, que viria depois, que é o Excel. Aí eu completando outra coisa, a planilha Excel foi a única planilha que fez o caminho inverso. Ela própria tem um jogo embutido, ou seja, aqui não tem boss mod, aqui você já joga o jogo dentro da planilha. Tu não precisa fingir que você não tá trabalhando, você sabe o Excel. Em resumo, eu acho que a Excel foi a planilha com mais piada pronta já feita na história. Bom, mas vamos falar dos outros? Claro. Vamos fazer um pequeno jabá? Lugar de ladrão é na cadeia. Vamos. Então manda aí, Giovanni, que o jabá é teu. Eu cheguei a fazer uma planilha bem retardada em MS Basic há muitos milhões de anos atrás, mas vamos fingir que isso não acontecia. Isso foi inspiração direta do programa de planilha aqui em Basic também, da própria revista Input. Até fez bonitinho, funcionava, só empaquei, óbvio, na parte de gerar a fórmula, né? Eu teria que interpretar a string, então seria tediosamente lento. Você tem que ter um parser. Isso é o seu problema. Sim, eu era doente. Quer dizer, ainda sou. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Bom, mas você fez essa planilha no MSX Basic, então a próxima coisa tem tudo a ver com o MSX, né? Sim, pra quem acha que o MSX só teve o MSX, teve outras planilhinhas malucas, né? A própria Acrosoft, eles da Holanda, chegou a desenvolver uma planilha, tinha outras. Acrocalc, né? Acho que é Acrocalc, algo assim. Mas o que assim, vale realmente citar é o ViewCalc. O ViewCalc é do MSX View, né? É do MSX View, roda específico em Turbo R, direto no ambiente gráfico e, por ser interface gráfica, né, é muito parecido em funcionamento com Excel. Você pode redimensionar célula, você pode trocar fonte, as fórmulas são mais ou menos... Aliás, a coisa que a gente não falou nem se as funções, elas acabaram meio que ficando meio homogêneas, né? Os vários desenvolvedores não resolveram reinventar essa história e criar funções com nome diferente. Seria a ViewCalc um filho bastardo da família do Bootplan e Excel? Deve ter sido, foi a própria... A HALnote acho que desenvolveram. Olha aí. Eu acho que era mais derivado do HALnote da HAL. Mas o HALnote ele não chegou a ter planilha. Tava puxando aqui de cabeça, ele teve um processador de texto, né? Não lembro agora, acho que é HALWrite. E devia ser uma versão do próprio MSWrite, que eu acho que a HAL ela desenvolvia as coisas para ASCII em segundo plano, mas o Calc não chegou a ter pro HALnote. O legal é que esse carinha aqui, ele consegue exportar em Silk, você consegue importar a planilha sem muita perda de dados no Excel, no LibreOffice e companhia. Interessante. Dali Claro outra que a gente tem. Não é, claro que não é um avião de performance, que a MS View é um trocinho meio lento, né? E por falar em avião... Gente, a Boeing. Sim, a Boeing, aquela empresa que faz aqueles treco grandão que voa por aí, chamaram de avião. Aquelas coisas que voa. É tão grande que já teve o apelido de Jun, apelido de elefante. A Boeing fez uma planilha para uma subsidiária da Boeing. Ela fez. Não era a Boeing, era uma subsidiária da Boeing. Tipo, a Boeing, a Boeing tinha uma subsidiária exclusivamente para escrever software para ela. A Boeing Computer Service. E depois acabou vendendo a Boeing. Originalmente, o Boeing Calc. Idiotas!
Criatividade em tudo nessa vida, né? É. Era uma ferramenta interna, né? Foi lançado como produto comercial em 85 e rodava em PCs com MS-DOS e rodava em mainframes IBM 4300, rodando IBM MVS. Uau. Faz sentido. O MVS ele é meio time sharing, faz sentido. Não, e o interessante é o seguinte, ele trabalhava com a ideia de você montar a planilha, ele trabalhava com suporte a multiusuários, numa rede local. Então você poderia ter uma planilha e ter várias pessoas acessando simultaneamente, fazendo alterações, lançando dados. Se você quisesse um módulo para gráficos, você tinha que comprar um módulo à parte que era capaz de até fazer gráficos em 3D, que era o Boeing Graph. Mas ele ficou 2 anos no mercado. Pô, eles vendiam $9.000 a versão para PC mainframe. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. O mais interessante, sem dúvida, era que o Boeing Calc permitia várias folhas de cálculo na mesma planilha. Já fazia aquilo que as planilhas de hoje em dia já fazem também. Né? Ele usava uma anotação diferente, ele usava uma anotação 1 a 1. Não é empate, mas sim célula A1 da primeira folha de cálculo. E tem a piadinha aqui perguntando se voava. Não voava. Aliás, pelo contrário, o bicho se arrastava. Que isso, 42,9 segundos para recalcular a planilha que o Lotus demorava 8 segundos. 8 segundos, né? Eu acho que o único apelo que ele teria no caso era ser multiusuário. Poderia ser realmente um apelo para ele. Olha, pelo que eu consegui estar olhando aqui, ele consegue trabalhar com arquivo de 32 MB. 16 mil linhas com 16 mil colunas. E começou a ter ali o conceito de página. Então você pode ter planilha em tridimensionais, você tem as abas. Que foi popularizado mesmo com a próxima planilha que a gente vai falar. Isso. O conceito de aba, que é o 4. O Borland 4 Pro. 4 e o 4 Pro. Que era, vamos falar a verdade, ele era a mesma coisa que o Excel, só que com uma interface que o Lotus 123, mas com uma interface um pouco mais bonitinha. A Borland sempre foi tradicional com a parte de desenvolvimento, linguagens, e a Borland resolveu tentar entrar nos mercados de outros ferramentas de escritório. Outras empresas fizeram uma e outras. A Borland fez uma planilha que na época foi até razoavelmente bem sucedida, 4 Pro, durou um tempo no mercado até que veio a Microsoft finalmente com o Excel e matou todo mundo a chinelada. Matou todo mundo com um tiro. Sim. Ela chegou a ter versão para OS2, se não falar a memória. Sim. A planilha era boa. Ela tinha. Sim, saiu para OS2, saiu para, óbvio, MS2, saiu para o Windows. Só para Linux? Acho que sim, mas só para lembrar, a última versão dele estável é de 2013. Sim, saiu para Linux. Os screenshots que sem querer eu comecei a ver aqui é do KDE. Naquela época que saiu o Kylix também, né? Olha a curiosidade, a versão 1 estava em desenvolvimento, o nome código era Buda, porque significava aquele que assumia a posição de Lotus. Isso é tão sugestivo. No caso, a Lotus era o número 1 do mercado, né? Era a empresa número 1 no mercado. Então depois virou, no ano seguinte, 2 anos depois, virou o 4 Pro. Mas ela continuou, pra vocês verem, hoje em dia pertence a Corel e a última versão de 2013. Pera. Tem que falar também que parece que a versão para Windows do 4 Pro saiu com o codinome Thor. Uau! Thor. Aquele que segura o martelo. Nossa. Teve quebrar pau na justiça da Lotus contra a Borland. Principalmente que a questão de alegação que o 4 Pro copiou os menus do Lotus 123. Por que eles não processaram a Excel, a Microsoft, quando Excel? Com o mesmo argumento. A briga foi parar na Suprema Corte Americana, ficou em 4-4. Teve um juiz que se recusou, que se absteve. E aí acabou que... Quando empata, desce pra corte mediante abaixo. E a Borland tinha vencido. Ô César, o juiz falou que ia comprar um cigarro, até hoje não voltou. E aí no final de contas a Lotus não pôde entrar na justiça contra a Microsoft porque tinha perdido pra bola nessa história. E ela ia entrar fazer o quê? Ia fazer o papelão, né? Bom. E no final a Borland, o 4 foi comprado pela Novell. Isso. Aí depois a Novell vendeu pra Corel. Não, onde ele veio a fazer parte do Novell Perfect Office, suporte 94. Depois a Novell vendeu toda essa maluquice pra Corel. E hoje em dia o 4 Pro ainda existe, crianças, acreditem em mim, com o nome de Corel Word Perfect Office. Nossa, não tem nome menor, não? Que está na versão X7. Seja lá o que significa. X então é meio. Não necessariamente, mas... X é meio, volta 7 vezes 2, não, esquece. Não, mas se você for olhar as versões, você vai encontrar a X3, por exemplo, 2006. 3 vezes 2, 6, 2006. 3 vezes a versão 4, X4,
X4 de 2008 e por aí vai. Então era pra ser uma X8 esse ano, no ano de 2016, onde nós estamos. Em 2018 vai sair o Office X9. O Office vai contar tudo pra todo mundo. Ah, mas isso aí a Microsoft já faz com o próprio computador mesmo, com o seu próprio sistema operacional. Com o W10. E, gente, além do 4 Pro, que é muito conhecida, né? Foi a concorrência do Lotus, foi a concorrência do Excel, tem dado momento. Nós tivemos, a parte saindo do mundo PC e voltando para o mundo clássico, nós tivemos para o TRS-80 Color, a Color ProCalc, que é a planilha do Coco, que a Prologica vendeu em cartucho. Eu não sei se o nome dela originalmente é esse, só sei que deve ter sido provavelmente uma planilha que Tandy vendeu, outra empresa vendeu. É uma planilha até legalzinha, mas eu não me lembro muito de ter usado ela muito, então vamos ficar devendo maiores informações. E agora vamos falar um negócio aqui que infelizmente a gente tem menos informação ainda, mas a gente pode dar informação no futuro, porque o nosso amigo Juan Castro, sempre ele, nosso especialista de corpo que não está aqui, ele poderia até ter falado mais da Color ProCalc, provavelmente, que ele fazia a concorrência da Color ProCalc aqui no Brasil, de uma planilha da LZ, que era o Juan que desenvolvia. Olha aí que legal. Qual é o nome da planilha? Vamos, sei lá, o LZ Calc. Juan Calc. Esse é um produtivo. Juan Calc. Enfim, fica aí ou LZ Calc ou LZ Plan. Pois é, um ou outro. Enfim, uma das planilhas tem participação direta de um dos integrantes aqui do nosso podcast. Então, em dado momento, a gente complementa essa informação aí quando o Juan aparecer. Eu só espero que a gente não tenha que usar uma tabuicha ou usar uma mesa branca aí pra falar com ele. Temos até uma mesa verde, também não funcionou. Pois é, verde coco, né? Verde coco. Exatamente. E, voltando para uma outra planilha vendida aqui no Brasil, só que de outra máquina clássica, eu vou falar do Max Plan 4 do Amiga. Max Plan, que inclusive era um colégio que tinha aqui em frente em casa, colégio particular, Max Plan, é o mesmo nome. Só tem merda! Se escrevia exatamente igual. Max Plan 4 era uma planilha vendida pela PCI, que representou a Commodore aqui no Brasil na época, né? Vendeu a Amiga 600, vendeu a Amiga 1200, 4000, junto com um pacote que vinha o KineWord, né? Processador de texto, que era ferramenta, ou seja, um officezinho do Amiga. Eu vou ler pra vocês exatamente o texto que tem aqui da revista CPU Amiga, número 6, a propaganda da Max Plan pra vocês. Vamos lá. CPU Amiga, sua louca. Desgraça! Pronto. Obrigado. Com o Max Plan 4, suas planilhas se tornarão perfeitas. O Max Plan 4 é compatível tanto com o Workbench 2.0 quanto com a versão 1.3 e tem tudo para análise financeira, banco de dados e pesquisa mercadológica, além de gráficos coloridos. Peraí, João, ele ligava para os fornecedores para perguntar as coisas? Devia ser, cara, devia mandar até um office boy lá com o impresso. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Além de gráficos coloridos para apresentação planilha contendo até 50 tabelas. Você podia criar macros, comandos armazenados numa lista de tarefas para que o Max Plan 4 as faça por você. Max Plan 4 permite a versatilidade de exportar ou importar arquivos do Lotus 123. Vejam vocês foi o que falei, tá? Ô, cara burro! Desta forma, nenhum trabalho já desenvolvido ficará fora deste mundo mágico que é a planilha Max Plan. Esse pacote aí estava disponível por apenas $162 em 1993, 94, gente. Essa bagatela aí você podia João, ter. Eu acho que o nome do pacote, o nome do Office aí é Smart Start. Isso, era Smart o nome Start. Que eu tava procurando aqui. Smart Start era o nome de um dos bundles do Amiga 600. Exatamente. Isso vinha de graça. Mas não vou de graça. Isso vinha de graça. Aquela caixinha excelente da PCI, branquinha, é porque eles tiraram o bundle, botavam o Amiga em outra caixa e vendia isso, e vendia esse software por $162. E o micro por 1.000 e porrada. Isto é a maior putaria! Putaria! É, gente. Mas aí vocês vão falar, não, o Giovanni tá insinuando coisas, está falando, ele não tem provas para falar esse tipo de coisa. Sem problema. Bota o link aí do Smart. Aí o link da imagem. Exatamente, vai estar aí no final da matéria o link da imagem. Inclusive em português, porque... Português de Portugal, né? Não, da própria PCI, porque vinha junto. Vinha o KineWords 3, Max Plan 4, Infofile e Public Domain Software. É exatamente isso que tá aqui na propaganda. Infofile,
File, Kind Wars 3, Max Plan 4 e o kit de jogos Ashido, Conquest, Cooper Cube 4, Match Advance, Nova, Subattack, Tetrix, The Gallows e Updown. São jogos PD, né? Domínio público. É isso aí, produzindo na Franca de Manaus, tá escrito aqui isso. E vocês querem o saque pra vocês xingarem? É 0800 14 15 16, só que não funciona mais. Vocês podem xingar à vontade, vai cair outra coisa, deve cair na Tatel. Ela merece também ser xingada, pode xingar. Enfim, agora datei o programa, desculpa, Ricardo. Acabei de datar o programa. Não, todo mundo bem, não tem problema. De véspera, pô. Enfim, vamos falar da concorrência. Já que a gente falou de Amiga, tem que falar de Atari ST, né? Exatamente, sim. Vamos falar da concorrência. Olha se tá na Atari ST. Senão o Jack Tramiel puxa o nosso pé de noite. Puxa o nosso pé. Olha que sei lá mais o quê. Olha que o César foi quase vítima do Jack Tramiel numa das gravações. A gente editou, mas foi tenso, cara. Foi. Um dia a gente conta essa história. Todo mundo sabe dessa história. A gente conta todo episódio que a gente fala de Jack Tramiel, João. Tá ficando chato já. O 3D Calc, ele foi talvez a primeira planilha eletrônica a criar o conceito de planilha tridimensional, que seria o equivalente das abas, né? Isso é de 89. Se você pegar a informação do 3D Calc, ele trabalhava com 13 planilhas, né? 13 páginas de planilha, com 2048 linhas por 256 colunas, que é um número razoável para uma máquina como de 16 bits, né? Ela foi vendida, acho que a última versão passou em 2003, chegou a mudar de nome, continua sendo feita para Amiga. O programador é o Frank, meu Deus, Skundjans. Você tá rindo do quê? Pro inferno! Ele é belga, parente do Tintin, eu acho. E se vocês tiverem um Atari ST, né, forem www.3d-calc.com, vocês podem baixar direto o site do sujeito e usar no seu Atari ST, ou usar no Atari mesmo. Mas essa planilha, ela era 3D porque ela tinha 3 dimensões, né? Ela até exibia tridimensionalmente as suas páginas de planilha, ao invés de fazer no conceito de abas, como é o mais comum hoje em dia. Porém, né, César, tem uma coisa mais bizarra ainda. Tem, e isso é bizarro. Sim, vocês lembram que a gente citou que a planilha, o VisiCal começou com a história de letra para coluna e número para linha. A Microsoft usou número para todo mundo. A Boeing botava um número para identificar a planilha na frente. Mas em algum momento do começo da década de 1990, a Lotus resolveu melhorar. Inventar. A nova geração das planilhas. Vamos tirar linha e coluna. Ai. Você não entende burlufa? Isso não parece uma boa ideia. Não parece uma boa ideia. Sim, não parece uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas não foi uma boa ideia. Mas aí você pensa, anos 90, as pessoas estavam começando a acreditar que orientação a objeto salvaria o mundo. Sim. Vamos fazer uma planilha. Eles não saberiam como, mas que ia salvar ia. Vamos fazer uma planilha orientada a objeto. Caralho. Como funcionava isso? Você chegava numa célula e dava um nome, sei lá, Joãozinho. Você chegava num conjunto de colunas, ou conjunto de linhas, ou blocos, e dava um outro nome pra ela. E você fazia referência nas fórmulas assim. E era mágico, era fantástico. E foi vendido em versões para Next Step e o Windows 3. No Next, acho que deve ter vendido alguma coisa, né? Que só tinha ela, né? De acordo com a Wikipedia, ele vendeu pouco pro Next e vendeu quase tão pouco no Windows. Porque, óbvio, pedia uma máquina muito mais parruda, pedia muita memória. E o principal, as equipes do Improve e as equipes do 1, 2, 3 estavam quase em pé de guerra dentro da Lotus. Era uma coisa meio Macintosh e Apple II. Por aí, assim, um começou a reclamar que o outro estava tirando o próprio mercado. No final, o Improve foi descartado. Olha, parabéns, você conseguiu fazer uma coisa que a gente geralmente fala que é suicídio comercial, que é dividir base instalada. Parabéns, ela quase conseguiu fazer isso. Até porque vendeu pouco e vendeu muito para um nicho específico. O pessoal que fazia modelagem financeira gostava muito do Improve. Mas também era 3 ou 4, né? O cara tinha que fazer a modelagem financeira e trabalhar com Next. Ou com Windows 3. Ou com Windows 3. E você se achando hipster, viu o que é um verdadeiro hipster? Dou a minha cara pra bater. Tava dando uma olhada na ficha na Wikipedia, teve alguns clones. Ele cita, por exemplo, uma ferramenta, o Quantrix, que era da Lighthouse Design, e pegou várias ideias do Improve
Esse Quantrix, eu cheguei a ver um vídeo. Sim, é muito incrível quando você olha alguém que sabe usar o programa usando o programa. Por exemplo, o cara, ele desenhava uma planilha e de repente ele pegava uma coluna e girava assim, essa coluna aqui eu quero ser transformada em linha. Então toda a planilha se modificava para atender esse meu desejo. Em particular, a última versão do Quantrix é a 601, que é de 28 de janeiro de 2016. É recente, olha. Durou bastante. Talvez o caso mais famoso de inspiração do Improve seja no Numbers, que é a planilha atual do iWork da Apple, que utiliza muito dos conceitos do Improve, mas que em vez de planilhas multidimensionais, ele coloca esse conceito dentro de uma planilha mais ortodoxa. Mas não, enfim, seja, gente, eles não tiram César, eles não tiram a rodinha da linha e coluna, né? Mas enfim, Numbers é velho que nem o seu PC, que nem o seu Mac. E pra terminar, não sei porque o Giovanni colocou o Gnumeric, que é a planilha toda do Gnome, mas... Foi das primeiras planilhas... Pronto, bateu vontade e passou. Bateu vontade, eu quero falar do Gnumeric, ponto final. Quem não gostou, vai reclamar, vai compilar o caderno. Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane. Foi tão ruim essa planilha assim pra vocês ficarem falando dela? Não, o Gnumeric é uma planilha de código aberto do pessoal do projeto do Gnome. Ela, inclusive, uma vez eu fiz uma pesquisa, o pessoal trabalhando na parte de estatística, eu tô falando de estatística pesada na planilha. Não é média aritmética, né? Para crianças. Não é calcular, fazer arredondamento, não. Eu tô falando de coisa pesada mesmo, função de Bézier e coisa do tipo. O Gnumeric era mais bem avaliado na parte de estatística. E tinha as melhores referências, melhores resultados, tudo quando usava a estatística pesada. Melhor do que Excel, melhor do que LibreOffice. O Numeric roda em um PC velho. Sim, deve ter citado ele aqui, agora eu posso falar a verdade, é que a proposta dele era, na época do Miguel de Cassa, quando começou o projeto, era realmente fazer uma clone de Excel. Assim como o Excel tentou fazer uma cópia do Lotus, e o Lotus copiou o VisiCalc e assim sucessivamente. Vale lembrar que eu uso o Gnumeric pra caramba. Eu tenho um monte de planilha minha que são feitas por abrir no Gnumeric, e várias planilhas do LibreOffice abrem nele. E é pra arredondar a nota de aluno, fala a verdade. Não, é pra arredondar pra baixo a nota dos alunos. Isso que é um professor dedicado e com amor aos seus alunos, tá vendo, gente? Ah, sim, eu adoro os meus alunos, eu os amo. Assados no espeto, uma delícia. Com maçãzinha na boca? César, só pra lembrar, eu não tô agora lembrando de cabeça, o Z88 da Cambridge Computers chegou a sair com uma planilha embutida? Acho que sim. O Amstrad NC100 não saiu, mas o Amstrad NC200 tinha uma planilha. Isso. Já integrada. A gente acabou não falando muito de planilha para computador de 8-bit, porque o uso era muito mais intérprete profissional e os requerimentos de processador e de memória eram muito mais do que os micros de 8-bit conseguiam aguentar na época. A gente pode citar os softwares integrados, né? Citar mais passando. Acho que a gente pode pensar, depois que a gente concluir o episódio de bancos de dados, a gente fazer tipo a ameaça fantasma dos softwares integrados. A gente cita Microsoft Word. Não, pera aí. Ameaça fantasma não, cara. Episódio 7. Compra uma coisa boa, cara. I find your lack of faith disturbing. E aí a gente pode citar rapidamente, lembrar o Apple Works, o framework da Ashton Tate, mesmo pessoal que fazia o DBase, o próprio Lotus Symfony, já tínhamos citado, o Microsoft Works, que foi produzido até recentemente. Saiu em linha recentemente, o Star Office, que depois teve o código aberto, virou Open Office, no Brasil BR Office, e depois virou o LibreOffice. E aí vem uma citação interessante. A gente, no episódio do professor de texto, a gente comentou que o StarWriter, que hoje é o professor de texto do LibreOffice, né, ele surgiu no Amstrad CPC. Porém, seria o StarCalc, ele não é tão contemporâneo 8 bits assim, ele só veio a surgir na versão 2 do então StarOffice, já para o Windows. Lembrando que o Amstrad CPC, como ele roda CPM também, ele deve ter pego lá os Multiplan e o SuperCalc, né? Sim, mas César, é uma coisinha que você gosta muito, né? Ou você parou de gostar do Psion? Não. Ainda continuo gostando do Psion. A suíte dela vinha de fábrica no Sinclair QL, dentro da lógica do Sinclair de que o Sinclair QL tinha que sair já pronto para uso. Apesar das coisas todas. Ele avisou isso, no episódio,
Mas ele avisou isso na fábrica? Aí é uma questão, né? Aí é um problema. A grande verdade é que o Sinclair QL, o software, já tava pronto. O problema foi que o rádio atrasou mais do que deveria. Nem falo, nem digo nada. Mas enfim, você já falou de um monte de programa. A gente tá enrolando pra falar disso. A gente vai ter que atacar agora. A gente falou muito da planilha. O que é a planilha? Planilhas diferentes. Planilha pra Apple II, planilha pra CPM, planilha pra MS-DOS, planilha pra Windows, planilha pra Scamba 4. E da tal da Killer App. Killer App é um negócio que você baixa no seu celular e que funciona que nem o Death Note do anime? Idiotas! Não, isso aí seria bom. Em alguns casos seria bom. Killer App é o conceito de você ter uma aplicação tão arrebatadora, tão importante que as pessoas compravam o computador só para poder usar aquela aplicação. É o caso, por exemplo, que citou no caso do VisiCalc com o Apple II, depois o pessoal do Lotus 123 com o IBM PC. E aí tem uma coisa também interessante. Não, peraí, você esquecendo do principal, que não era bem uma Killer App, era um Killer Upgrade. Então pode usar com um Killer App, que todo mundo colocou 4 MB de RAM no seu 386 para jogar Doom. Headshot. Sim. Também. Assim, isso aí o conceito é o seguinte, que antes que a gente tá dizendo a década de 70 lá, até 79, se vendia o micro pelo micro, né? Não, esse aqui é o Apple II, o que você vai fazer com ele? Muitas coisas, montar e desmontar ele, fazer programas que calculam sei lá o que, e aí vai. Ou seja, esse era o marketing que você vende no computador. Olha, você compra o computador e te vira. Agora, com o surgimento de uma Killer App, ou seja, um software realmente bombástico, começou a aparecer os usuários. O cara que não manjava de programação, não manjava de conhecimentos eletrônicos. O cara não ia pegar joguinho, o cara não ia espetar placa nenhuma, o cara não queria nem falar com o vendedor. Ele só queria falar o seguinte: me dá o Apple II, um drive e interface de disquete. Quanto onde é que eu faço? Exatamente. Se duvidar, o disquete ficava lá, o disco zero, né? Ficava lá 24/7 fechadinho com o VisiCalc. Ele só abriu o drive 1 ou B, né? Pra trocar disquete que ele gravava as planilhas. Ou seja, fatal. Ou seja, o Apple II dava uma máquina de planilha, né? Ou uma time sharing em sua casa. César, o Killer App literalmente é aquele meme do Fry, né? O Shut Up and Take Memory. Isso. Exatamente. Foi o primeiro caso, o VisiCalc foi o primeiro caso do Shut Up and Take My Money na microcomputação. E como o João falou, antes, comprava o micro pelo micro, ou então você tinha que ser um robista, ou interessado, né? O VisiCalc passou a trazer o computador comum. O cara que de repente não manjava nada de micro, mas queria, sei lá, informatizar a empresa dele. O próprio Dan Brinkley, no Triunfo dos Nerds, ele fala que o sujeito se entregava, abria a carteira, né? Entregava o cartão de crédito pra ele, pra comprar quando ele mostrou a primeira vez durante o curso de MBA, o VisiCalc rodando, os caras abriram a carteira. Quanto é? Este é o meu cartão, esta é a minha senha, tire o dinheiro da conta, vai, tira aí. Os caras já estavam aqui, eu tô jogando o cartão de crédito na tela e não tá fazendo nada. Não tá acontecendo nada. E isso na época era um rabinho desse tamanho abanando um cachorrão. Pois é. Não era esse o rabo abanando o cachorro, era um rabinho desse tamanho abanando um cachorrão. Porque você tava falando, de novo, um micro de $1.500 vendido pra rodar uma aplicação de 100. E o cara não compraria um micro de $1.500 se não tivesse aplicação de 100. Porque muita gente que não queria saber de jogo, não queria saber dos artefatos bizarros em TSC que o Voss criou, etc e tal, comprou um Apple II para rodar o VisiCalc. Exato. E só para rodar o VisiCalc, que é pior, né? E muitos desses passaram pro IBM PC só para rodar o Lotus 123. O pessoal comprava Apple II e levava para dentro da empresa. Não é que o cara usava em casa. Botava na mesa dele de trabalho e passava aqueles técnicos da IBM que vinham ver outra coisa e olhava com aquele desdém e não entendia que esse cara tá fazendo com esse brinquedo aqui no local de trabalho. Justamente a aplicação VisiCalc não existia dentro do grande computador gigante que a IBM locava para a empresa. Em resumo, aquela moda passageira que a IBM deve ter proferido aos quatro ventos se mostrou uma falácia que foi dado uma grande aplicação para os micros domésticos e a galera caiu a ficha aqui do tipo, não precisamos gastar milhares de reais e ficar com um casamento e você ter uma mainframe da IBM e você casar com a IBM.
João, é ainda mais complicado do que isso. Porque o que acontece? Vou contar a historinha para quem trabalha, na verdade, do mundo corporativo. O departamento financeiro é o departamento-chave em qualquer empresa. Há muito tempo atrás, no curso COBIT que eu fiz, o instrutor dizia: lembre-se sempre, quem sai para almoçar com o presidente da empresa é o diretor financeiro. César, e quando o de RH sai, prepare-se. Mas enfim. Quando é o diretor de RH almoçando com o chefe, é que veio bomba. Porque não adianta, o departamento financeiro trabalha com, basicamente, o que mantém o mata empresas, que é o caixa. É o dia a dia financeiro, é o fluxo de caixa. Então, o que acontece? A planilha eletrônica trouxe o setor financeiro, que era um setor extremamente resistente à informatização, principalmente a grande informatização, trouxe para o jogo. Trouxe para esse setor nos micros. Sim. E trouxe esse jogo, uma coisa que hoje a gente conhece bem, é o seguinte: o usuário comprava com o dinheiro dele um computador e botava na mesa de trabalho para fazer o trabalho dele lá da planilha, etc e tal. Porque a TI estabelecida na época, ela estava lá no máximo no PDP. Quando não estava no mainframe. Desenhando fluxograma e pensando em Jobs. Não Steve Jobs, em Jobs. Nem pensando em Jobs. E o departamento financeiro comprou lá o Apple II, depois comprou o XTzão com expansão, pronto, informatizou com a planilha. Isso acabou gerando, até todo mundo conhece histórias de disputas de poder entre a TI das empresas e os usuários que passaram a trazer esses micros, de tal maneira que se mantém um padrão que até hoje até hoje continua, que é: o usuário traz inovação para dentro da empresa e a TI interna vai ter que correr atrás. Que hoje é com o celular, mas já foi com a planilha. Foi com o e-mail. Já foi com o e-mail. Essa coisa toda. Criou-se um padrão que até hoje se mantém. O usuário traz a inovação e a TI interna tem que correr atrás para arrumar um jeito de colocar isso dentro da visão de mundo dela. Isso foi uma influência muito forte da planilha eletrônica. Porque, de novo, a planilha eletrônica, ela é ligada ao microcomputador, ao micro clássico e ao desktop de uma maneira muito forte. Que você não vê no editor de texto, que você não vê no banco de dados, que você não vê nos jogos, mas você vê na planilha eletrônica. Assim, tá lá, ligadíssimo até hoje. E uma terceira influência, que é o fato de que a planilha eletrônica, ela engoliu o mundo. Utilizando o famoso conceito do software is eating the world, do Mark Andreessen. Ela passou a ser também o banco de dados que as pessoas utilizavam. O famoso banco de dados pobre. E isso, afinal de contas, o próprio banco de dados acabou caindo em desuso ao longo do tempo. A gente vai fazer um episódio de banco de dados. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Por quê? Na realidade, não o banco de dados, o sistema de gestão de banco de dados, aquele banco de dados de usuário, né? Aquele programa de banco. É que depois acabou se criando o SGBD, e o SGBD tomou um caminho diferente. Mas o banquinho de dados, o cara levou pra planilha, até porque a planilha dava uma série de facilidades. Precisava qualquer coisa, recalculava, você fazia um gráficozinho bonitinho, dependendo do caso, que você queria puxar de informação, e etc e tal. Até hoje, se vocês procurarem, você vai ter empresas grandes, que rodam em planilhas. Tem lá os seus ERPs, tem lá os seus sistemas corporativos, mas no fundo, o pessoal roda na planilha e roda aqueles planilhões de um lado pro outro, com aqueles VBAs, macros de um lado pro outro. Você não tem nem ideia do que eles fazem, mas a coisa é mágica. Eu fico doido na minha cabeça. E aí de quem tentar manter aquilo. Não mantém, refaz do zero. Então temos aí a revolução da planilha, né? Hoje em dia, particularmente depois da crise de 2008, questiona-se muito o excesso de transformação da planilha numa muleta. Uma planilha muito influente na maneira que a Europa tratou a crise de 2010 e 2013, depois descobriram que ela continha erros. Você não entende bulufa? E César, igual aquela história que eu citei, o pessoal que botava espaço pra pagar valor. Isso. Mas, assim, é indiscutível que hoje a planilha é um motivo absolutamente essencial para você ter um desktop na sua mesa. Mesmo você não usa o Microsoft Office, o Excel. Você vai usar o Excel no Office 365, você vai usar o Google Docs, você vai usar o Numeric, sei lá, WordPerfect, qualquer coisa. Mas o LibreOffice, mas você vai ter lá a sua planilha, a sua necessidade de utilização de planilhas. Porque a coisa assim, tornou determinados pontos, é uma coisa meio assim, é tão mais fácil. Eu tenho minha coleção de planilhas do Google Docs, eu tenho pelo menos umas 2 ou 3 ali que eu podia substituir por um banco de dados. Mas é tão mais fácil. Eu criei a planilha, eu tenho a coisa visual do que é cada coisa. E a planilha também, assim, o Fiscal também trouxe essa inovação.
informação. A planilha, ela é sempre visual. Mesmo antes das interfaces gráficas se tornarem padrão, a planilha, ela era visual. Você via rapidamente os resultados todos. Você tá vendo seus dados. No banco de dados tem que recuperar a informação. Tá lá. Podia fazer um banco? Podia. Mas eu tenho aquilo visualmente falando. E quando eu preciso consultar ou atualizar aquela planilha, tá lá, puf. Eu não vou ficar buscando informação onde é que tá, onde é que não tá. E todo mundo tem uma planilha dessas, que não é uma planilha de cálculo, mas sim uma planilha de armazenamento de dados. A gente podia ficar um bom tempo contando histórias de influência. Acho que todo mundo tem uma história, né? De alguma coisa que tem planilha eletrônica guardada. Todo mundo tem a história. Vocês têm também alguma coisa. Vocês utilizam planilha eletrônica pra alguma coisa, pra organizar qualquer coisa. A Belinha da Copa do Mundo, a gente tá sabendo que você fez isso. Tô cagando, peidando pra vocês. Mas tá na hora de acabar, né? Exato, estamos saindo do banco de dados de pobre, né? Que, aliás, é uma coisa que se usa muito com planilha. Nossa. Eu não posso falar não, porque eu faço isso de monte. Só você? Que atira a primeira pedra quem não faz. Atira a primeira célula. Isso, atira a coluna inteira. Atira a macro logo, atira a fórmula. Bem, espero que vocês tenham gostado das sinergias que ocorreram ao longo do episódio. A gente checou aí o... Aliás, falei em checar. Quem é que tava vendo aquela nova versão do gerador de pautas? Gerador automático de pautas agora em macro de Lotus. Temos um problema. Qual? Precisamos de um XP agora. Bom, isso não é problema. Eu já encaminhei pro financeiro que a gente precisava de um XT com pelo menos 4 MB de memória. Se eles estão enrolando, a gente tem que ir lá conversar. O departamento de compras vai cuidar de... Acho que eles vão usar o tal do MaxiPlan, porque ele já faz sozinho essa opção, né? Né? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Espero que lembrem histórias boas. Planilha, não tão boas também. A gente sabe que sempre tem uma história não tão boa de planilha. Ruins, traumáticas. As traumáticas vocês podem não contar, a gente entende. Bom, é isso. Voltamos no episódio 66 com alguma coisa. E de novo, o próximo Banco Switch é no 68, né? Não, agora vai ser no 127. 127, próximo Banco Switch, beleza. Temos uma folga, gente. Tá. Exatamente. Bom, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Bom, gente, eu também me despeço por aqui. Vamos andando e calculando, ou melhor, deixando a planilha calcular pra gente. E é isso aí, até o próximo episódio, fui. Bem, gente, por hoje é só, estamos saindo agora. Foi interessante a gente lembrar e ver essa aplicação que a gente usa tanto, né? Usa mais como banco de dados de pobre do que como planilha mesmo, né? Lamentável. Então é isso, pessoal, nos vemos agora no 66. Até mais, fui. Tem uma justificativa de usar como banco de dados, porque tem planilha que não sabe fazer conta. Eu já apanhei com uma delas uma vez. Eu achei que eu tava botando a fórmula errada, mas são águas passadas. Então, até o episódio 66, sabe-se lá o que assombra. Retrocomputaria. Baixe os teores de alcatrão e nicotina. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.